resgate histórico do processo de garantia de direitos humanos de crianças e adolescentes e a doutrina de proteção integral. Um nome muito grande, na verdade, um resgate histórico voltado mais para a questão do Estatuto da Criança e do Adolescente, que é a lei, que por sinal é uma lei ordinária. Alguns acham que o Estatuto seja uma lei complementar à Constituição Federal. Não é uma lei complementar, é uma lei ordinária. É importante isso, porque a lei complementar tem um valor, um peso muito maior do que uma lei ordinária, né? Dentro do aparato legal nosso brasileiro, né? Agora, é muito importante entender o seguinte, né? Toda a história de reconhecimento e conquista dos direitos da criança e do adolescente, né, não começa no Brasil. Tem todo um resgate que tem que ser feito do direito internacional, né? Em 1959, nós temos a Declaração dos Direitos da Criança e do Adolescente, Declaração dos Direitos da Criança, né? Onde são situados particularmente cinco pontos, né? A proteção especial para desenvolver-se de maneira saudável e normal, né? Então, tem direito à proteção especial para poder se desenvolver de maneira saudável e normal. O amor e compreensão no seu crescimento. Direito ao amor e compreensão no seu crescimento. Direito à educação e lazer. Direito à proteção contra toda forma de abandono, crueldade e exploração. E a criança deve ser educada nos princípios de compreensão e tolerância. São alguns aspectos fortes da Declaração dos Direitos da Criança e do Adolescente de 1959. 1959. A lei brasileira, nesta época, é mais centrada nos códigos de menores, né? Nós temos depois as regras mínimas da Organização das Nações Unidas para a administração da justiça de menores, né? Em 78, temos a resolução 62 do Conselho da Europa sobre mudança social e delinquência juvenil. E, finalmente, em 89, quando era no 30º aniversário da Declaração dos Direitos da Criança, nós temos a Convenção sobre os Direitos da Criança. Em 89 foi publicada, né? Na época do Estatuto, e depois o Brasil ainda não tinha assinado esta convenção, né, sobre os direitos da criança. Mas quando foi elaborada a Constituição Federal, em 88, ainda não tinha sido publicada a convenção. Só que os movimentos sociais de toda a organização já conheciam o projeto da convenção e foram pautados no projeto da convenção, que foram influenciando na Constituinte para a elaboração e para a inserção do artigo 227. Na verdade, o artigo 227 arrola um amplo conjunto de direitos, constituindo-se em elo de ligação entre a Constituição Federal e a Convenção Internacional dos Direitos da Criança, aprovada pela Assembleia Geral da ONU em 89, no 30º aniversário da declaração. Os movimentos já conheciam o projeto da Convenção e se empenharam em introduzir o conteúdo na Constituição. Então, nós na Constituição temos dever
e assegurar com absoluta prioridade o direito, e a Jaqueline falou, vida, alimentação, educação, lazer, profissionalização, cultura, dignidade, respeito, liberdade, convivência familiar e comunitária. A primeira inovação é a própria concepção sustentadora da lei. A concepção doutrinal, portanto, da doutrina jurídica, é uma doutrina de proteção integral, diferente da doutrina da situação irregular, que era a doutrina que dava sustentação ao Código de Menores, né? O valor, então, o que é essa doutrina de proteção integral? Parte do pressuposto seguinte: a criança tem um valor intrínseco, né, em si mesma, né? Merece especial respeito por ser em condição de pessoa em desenvolvimento. Então, ela é um sujeito de direitos, que merece respeito por ser uma pessoa em desenvolvimento. Ela é portadora da continuidade do seu povo e da espécie, e tem que ser reconhecida, e tem que ser reconhecido a situação específica de vulnerabilidade. Por conta disso, tem que ter uma prioridade absoluta e tal, de que fala, né? Esta foi a primeira grande inovação. A segunda inovação do ECA, e no rastro do Estatuto, outras leis, Estatuto do Idoso, Estatuto do Consumidor e tudo, mas a primeira lei que foi instituída, rompendo os métodos e processos de elaboração legislativa das leis, ela é pensada por milhares de cabeças e escrita por milhares de mãos, né? Me lembro esse vai e vem, né? Era feita uma consulta nas organizações e até com as próprias crianças e jovens nas diversas partes do Brasil, mandavam o que devia entrar na lei, na nova lei, né, dos direitos da criança e do adolescente, e havia uma equipe de juristas que traduzia isso em forma jurídica, em forma específica de lei. E aí voltava e havia esse vai e vem, né? Muitos participaram, inclusive meninos e meninas daqui de Belém, do Nordeste. A participação dos meninos do Nordeste foi muito boa, muito forte, educadores, né? Então, esta foi uma inovação, uma tremenda inovação na formulação da lei. Rompe os métodos e processos de elaboração legislativa, pensada por milhares de cabeças e escrita por milhares de mãos. Movimentos e entidades aglutinados no Fórum DCA. Surge na época, já logo depois da Constituinte, surge o Fórum Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente. Era constituído por entidades que tinham uma abrangência ampla, não era uma abrangência apenas localizada de atenção aos direitos da criança e do adolescente, as questões voltadas para a criança. Havia centros de estudos sobre a criança e o adolescente vinculados a universidades. Havia uma rede de centros de defesa da criança e do adolescente. Éramos, naquela época, em torno de 15 centros, eram em rede, não tinham se constituído ainda numa organização formal, né? Como depois veio a se constituir na Associação Nacional de Centros de Defesa da Criança e do Adolescente. Várias entidades do Sul, era a Pastoral do Menor, que já existia em várias partes do Brasil, né? Constituíam um Fórum DCA. E nesta época já era bem pujante, já era forte o Movimento Nacional de Meninos e Meninas de Rua, que também fazia parte do Fórum DCA, mas também tinha as suas comissões
comissões estaduais em diversos estados do Brasil, né? Então, Fórum DCA, Movimento Meninos de Rua, Pastoral do Menor, Rede de Centros de Defesa, Núcleos de Estudo das Universidades, Sociedade Brasileira de Pediatria, já nesta época estava envolvida na questão das crianças e adolescentes, a própria OAB. Na esfera governamental nós temos o FONACRIAD, o Fórum Nacional de Dirigentes Estaduais de Políticas Públicas para Criança e Adolescente. Aqui, quem participava daqui era o pessoal da FIBESP, o Mário Barbosa. Mário Barbosa foi uma grande figura, não somente no movimento espírita, dando uma outra dimensão, uma dimensão mais libertária ao próprio movimento espírita, como também uma nova postura no atendimento à criança e adolescente aqui, através da FIBESP, né? E uma grande figura. E na esfera governamental, já foi falado aqui, a Frente Parlamentar pelos Direitos da Criança e Adolescente no Congresso Nacional. Esse conjunto de forças, né, que contribuíram muito na forma de elaboração da lei. O Movimento Nacional de Meninos e Meninas em Rua e a Pastoral do Menor tinham suas, diríamos, eram dois movimentos, chamemos assim, né, que tinham uma capilaridade muito grande, estavam presentes praticamente em todos os estados, com grupos ligados à igreja, via Pastoral do Menor, e grupos ligados ao Movimento Nacional de Meninos e Meninas de Rua, e através desses grupos é que os meninos participaram no processo de elaboração do Estatuto da Criança e do Adolescente, nesse vai e vem de sugestões e tal, né? O conteúdo, quanto ao conteúdo do ECA, do Estatuto da Criança e do Adolescente, acrescenta a defesa jurídico-social para a criança e adolescente envolvida em questões de natureza legal. Antes, para quem conhece o Código de Menores, o juiz era, chamemos assim, o plenipotenciário. A criança era como que um objeto nas mãos do juiz. O juiz podia ser bonzinho, podia ser em situação irregular. Criança pobre vivia em situação irregular, então o juiz podia fazer o que bem entendesse com essa criança. Com o Estatuto, a criança é sujeito de direitos, então ela tem direito à defesa jurídico-social quando ela está envolvida em questões legais, principalmente em questões da criança em conflito com a lei, tudo, quando tem esse envolvimento, ela tem direito à defesa jurídica, né? Programas de atenção médica, psicossocial e jurídica às vítimas, enfim, tudo isso é uma novidade do Estatuto. Por quê? Assim como o adulto é sujeito de direitos, e antes a criança não era reconhecida como sujeito de direitos, mas como objeto de intervenção jurídico-social, né? Hoje ela tem direito a todas as prerrogativas que o adulto tem, em termos jurídicos, né? E a hierarquização das ações. O Estatuto estabelece que as políticas sociais básicas são direito de todos e dever do Estado. Foi colocado ainda há pouco aqui, as políticas sociais básicas, né? E as políticas assistenciais são aquelas destinadas ao que delas necessitam. Complementação alimentar, abrigo, programas de capacitação são políticas assistenciais. Tanto as políticas sociais básicas como políticas assistenciais, eu tenho que fazer uma pequena consideração. Política pública é política que surge num processo de participação social, de participação popular, que se dá principalmente através de conselhos, onde tem a participação
do poder executivo e da sociedade civil organizada, daí surgem políticas públicas. Mas tanto a sociedade como o Estado, eles constroem e têm as suas políticas, política da sociedade civil e política governamental, que não são políticas públicas, né? Por exemplo, o CRAS é política governamental, não é política pública, porque não foi construído pelos setores participativos. A hierarquização das ações, políticas sociais básicas são direitos de todos e dever do Estado, né? E as políticas assistenciais destinadas ao que delas necessitam, né? E políticas de proteção especial a crianças e jovens em razão de suas condutas ou de ação ou omissão dos adultos, né? Então tem 3 níveis, portanto, de políticas: políticas sociais básicas, políticas assistenciais e política de proteção especial. O Estatuto considera esses três níveis, né? A novidade também do Estatuto se dá quanto aos métodos e processos. No atendimento, o Estado deve substituir o assistencialismo vigente, né? Portanto, o trabalho tem que ter, o trabalho voltado à criança e ao adolescente, as políticas devem ter caráter emancipador. Nas relações processuais, a abordagem jurídica das práticas subjetivas e discricionárias do direito tutelar ao enfoque garantista. A criança, devem ser garantidas para as crianças as salvaguardas jurídicas, assegurando a condição de sujeito de direitos. Para vocês terem uma ideia, para exemplificar um pouco isso, né? Hoje, um adolescente ao qual se atribua um ato infracional, né, e que vai, para ele é estabelecido um processo. Antes não era assim. Não se abria um processo contra essa criança. Mas nesse processo nas audiências tem que ser garantida a defesa, né? O Ministério tem um papel bem caracterizado do Ministério Público e tem o papel bem caracterizado da Defensoria Pública ou do advogado de defesa. E quanto aos conselhos de direitos, como garantir a qualidade na paridade? Paridade numérica não significa paridade política, né? Nós vivemos na carne. Quando o prefeito, quando o município, a prefeitura, quer que uma determinada determinação seja aprovada, né, passa um rolo compressor e aprova mesmo, né? Como a sociedade civil tem que crescer ainda em qualificação, em competência política na sua atuação nos conselhos de direito, né? A incidência na composição, né? Como é feita? Acho que tenho a impressão de que a composição do Conselho de Direitos por parte da sociedade civil é mais centrado nas entidades de assistência. De novo, nas entidades de assistência. Quando na minha concepção, assistência e atendimento, órgãos de classe, sindicatos, entidades de defesa deveriam ter assento nos conselhos de direitos. Nos conselhos de direitos, né? E qual a incidência dos conselhos de direitos nas políticas municipais? Ou então o conselho de direitos se debate, né, em assuntos administrativos. Mas eu acho que, sabe, padre, que a
minha opinião, São todas provocações estas, né? está muito relacionada à questão da assistência. Talvez por isso a educação acabe um pouquinho afastada. Não sei, porque a gente, na educação, a gente trata da criança, no caso da questão educativa. E parece assim que a assistência que trata da infância, entendeu? E toda essa parte, digamos assim, que envolve o ECA, os próprios conselhos tutelares, onde é que, de certa forma, assim, diretamente, quem são os interlocutores com que eles estabelecem? Em geral, é com as secretarias de assistência, entendeu? Então, talvez isso esteja na base dessa fragmentação, assim, do porquê que a escola não está envolvida, do porquê que a educação não participa. Será que não há uma priorização, digamos assim, dessa parte? Porque o Estatuto ele garante os direitos, né? Os direitos da criança deveriam perpassar todas as políticas setoriais. Deveriam perpassar todas as políticas setoriais, né? Então, vocês devem perceber com isso, as minhas provocações são no sentido de dizer o quanto ainda, né, já foi muita coisa se avançou, mas quanto ainda falta fazer.